tem nada exclusivo dos judeus. Ok. Não existe isso. Isso é um engano muito grande. É uma falta de compreensão a respeito da profundidade. Parece que a amizade acaba aqui. A guarda do sábado é um mandamento para judeus ou para cristãos? Olha, 72% está dizendo que é exclusivamente algo aos judeus, 28% dizendo que aos cristãos. E eu vou começar com ele, porque não adianta nós negarmos, pelo menos eu acredito assim, foi para eles, por causa deles que Deus fez isso. Mirra, e o Shabat é para nós também cristãos ou é algo exclusivo para o povo judeu? Olha, apesar que eu tô do lado aqui da bancada do professor Rodrigo, eu vou defender o versículo em Êxodos. Veshameru bnei Israel et Shabbat. Lasot et Shabbat ledorotam beritolam. O povo de Israel vai cumprir o Shabat. Vai ser um pacto eterno entre eu, Beini, o Ven bnei Israel, entre eu e o povo de Israel. Ot hi leolam é um sinal eterno. Então, para nós, sendo congruentes com o texto, o Shabat é para o povo de Israel. É uma guarda exclusiva de vocês. Exato, mas nós acreditamos que o Shabat, ele é mundialmente conhecido, isso desde a época da criação do mundo, e que possa haver um respeito das outras nações para com o Shabat. A gente acredita isso. Que as nações podem respeitar no sentido de reconhecer hoje é o dia do Shabat, hoje é o dia que Deus descansou e que o povo de Israel está descansando, mas não no sentido de guardar e cumprir as leis do Shabat. Doutor Rodrigo Silva, e aí, doutor? E esses Shabat, esse sábado, é para nós também cristãos? Agora eu estou num paradoxo aqui, porque quando eu encontrei que havia um segundo Rodrigo, eu falei, estou em maioria. Mas depois que a gente sentou, eu vi que eu estou em minoria. Por quê? Por um lado, dependendo da linha rabínica interpretativa que você tem, porque o Mirra sabe que dentro das linhas rabínicas há uma corrente majoritária que diz exatamente o que ele falou. O Shabat é para o povo de Israel. Mas há outros rabinos que entendem que não, que o Shabat é para a humanidade. Nós temos essas duas linhas. Até se você pegar o Maimônides e o Rash, você vê que o Maimônides chegou a dizer que o não-judeu que guarda o Shabat, ele merece a pena de morte. Aí depois já tem o Ravi vai dar uma outra interpretação, meio amenizando. Há um meio termo que acha assim, não, o que não é judeu, ele pode guardar o Shabat, mas não como judeu. Então tem essas linhas. Se eu guardo o Shabat, dependendo da linha que se segue, citei aqui o Maimônides, eu estou cristianizando o judaísmo, o que é um erro. Por outro lado, pensando agora no outro lado da bancada, se eu guardo o Shabat, eu estou judaizando o cristianismo. Então é uma situação muito delicada, que de um lado eu estou judaizando, no outro eu estou cristianizando. Eu interpreto que o Shabat é uma bênção para a humanidade. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E é interessante que ao Jesus falar isso, tem uma passagem no Talmud, que depois eu posso ler aqui, que fala que o Shabat foi feito para o judeu, e não o judeu para o Shabat. Jesus parece estar falando a mesma coisa, só que ele troca a palavra judeu pela palavra homem. Então a interpretação de Jesus parece que o Shabat foi feito para a humanidade, e não a humanidade para o Shabat. E o Shabat é uma bênção, mas jamais pode ser um objeto de arrogância espiritual, de achar que eu sou sabatista, eu estou mais santo do que vocês. Olha só, e aí? Querido pastor Rodrigo, e o nosso lado cristão, como é que fica? Guardamos os sábados? Estamos presos a isso? Muito bem, bom, como já foi dito pelos nobres amigos, quando a gente fala de guarda do sábado para os cristãos, nós temos uma diferença muito grande em relação aos judeus, porque como o próprio Mirra disse, o Shabat, ele é exclusivo para o judeu. E nós, como cristãos, não precisamos cumprir esse mandamento, porque Cristo trouxe uma nova perspectiva no Novo Testamento acerca dele. Inclusive, quando nós falamos de Shabat, também é importante ressaltar que o cumprimento, pelo menos do princípio, seria muito importante para a humanidade, seria muito louvável e, inclusive, não teríamos tanto burnout, né? Se as pessoas
seguissem pelo menos o princípio do descanso. Tem gente que não quer descansar, e nós vivemos numa sociedade tão ativista que as pessoas, elas se orgulham em dizer que não tiram férias. Uma vez eu encontrei um amigo e ele disse, olha, faz 20 anos que eu não tiro férias, como se isso fosse bonito. Eu disse para ele, rapaz, você está fazendo algo muito prejudicial a você, a sua família, a sua profissão, a sua mente e a sua espiritualidade. Porque o princípio é importante, tanto do âmbito espiritual quanto do âmbito social. Mas existem textos, e eu quero me focar muito nisso, textos bíblicos neotestamentários que deixam muito claro e evidente que não há necessidade mais de cumprirmos o sábado. E eu vou citar já de início Colossenses 2, versículo 16 e 17, que é o texto áureo, pujante acerca disso. Rapaz, que diz, se alguém portanto, tivesse aqui, diria que o senhor soltou a criptonita. Né? O áureo pujante ainda ficou mais. Não é, Rodrigo? É a criptonita, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, no plural, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, acho que esse versículo, ele já deixa muito claro, porque todas as vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento o sábado, são cerca de 60, todas elas têm a ver com o sábado semanal e nunca com um sábado anual ou outro tipo de sábado. Ok. Querido pastor Marcelo Hebraísta, e aí, Marcelo, como é que é essa questão para nós cristãos? Muito obrigado, pastor Calixto. Nós defendemos, nós cristãos, que o nosso descanso está numa pessoa, aquele que é o descanso da graça, conforme Mateus capítulo 11, dos versos 28 a seguir. Agora tem também, pastor Calixto, uma questão exegética. Quando nós falamos do Shabat, nós logo pensamos em descanso. E aí nós teremos, abre aspas, um problema, porque conforme o livro de Ishayahu, capítulo 40, verso 28, diz que o Eterno, ele não se cansa e nem se fadiga. Então nós temos que começar desse pressuposto exegético, primeiro, que Shabat literalmente não é descanso, é cessar. A ideia do original não é descansar, é cessar, segundo o rabino Aryeh Kaplan, que é um gênio, né? Foi um gênio do judaísmo, o Mirra deve conhecer muito bem. O rabino Ventura, que aqui acaba de chegar, Baruch Haba Beshem Adonai. Todarabá. Ok. Baruch Hanimtzah. Amém. Então, rabino Aryeh Kaplan, nesta obra magna, né? Ele explica que até o próprio Deus trabalhou. Note bem, o Eterno trabalhou no 7º dia, pastor Calixto. Gênesis, Bereshit 2, verso 2, o passuque 2 diz, havendo Deus terminado no dia 7º, né? O hebraico diz, Vaihal Elohim Bayom Hashevi Melarto Asher Asavaishvot Bayom Hashevi Mikol. Então, o próprio Deus, Mirra, trabalhou, não é? É lógico que vocês vão partir para a Torá Shebal Peh, e Deus trabalhou no sentido de criar o descanso, de criar o Shabat. Então nós entendemos, Calixto, cristãos, eu, aqui, o meu amigo Rodrigo Ursino, e hoje o professor Rodrigo Silva vai vir para o nosso lado também. Olha, já começou, pastor Rodrigo. Eu tô me sentindo... O judeu não quer que eu guarde o sábado. Eu tô entre os dois aqui, mundo. Ele tá falando que você não precisa. Exatamente. Então, é sobre essa perspectiva que nós, né, entenderemos. E o Mirra, acho que pontuou muito bem, o Shabat é um mandamento eterno para os judeus. E penso que até para eles, que aqui, data máxima vem, é difícil, porque olha o que diz o tratado aqui de Shabat, o 118b, diz que se Israel guardar os 2 Shabatot, eles serão imediatamente redimidos, não é? A Geolá virá. Olha só, com grande alegria aqui também, recebendo ele com muita alegria, o rabino Gilberto Ventura, aleluia, que é fundador e presidente do movimento da Sinagoga Sem Fronteira, dedicado a ensinar mais sobre a cultura e a prática judaica. Ele é especialista na Bíblia hebraica e nos profetas, além do Talmud e da literatura rabínica. E olha, tá chegando aí, tá quentinho, tá no forno o lançamento do novo livro do rabino, A Reencarnação
na Bíblia. Querido Rabino Ventura, que bom te receber aqui. Seja bem-vindo. Muitíssimo prazer. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Primeira vez com os senhores, já várias vezes com meu irmão querido Rodrigo Silva, e o irmão estendo a todos, e com meu irmão querido Rav Micha, também muito querido, e que tem feito também uma participação muito boa, um trabalho muito interessante nas mídias sociais a respeito do judaísmo. É para eu falar já? Já 2 minutos. E uma pergunta para o senhor, o seguinte: e o Shabat? É algo exclusivo do povo judeu? Ou isso se estende a todas as nações, aos demais povos? Não tem nada exclusivo dos judeus. Ok. Não existe isso. Isso é um engano muito grande. É uma falta de compreensão a respeito da profundidade da Torá. O que significa isso? Significa que o povo de Israel é chamado de Mamlechet Kohanim. Significa uma nação de sacerdotes. O sacerdote, ele é uma pessoa que é uma função que ele trabalha em prol dos demais. Portanto, o povo de Israel, o objetivo do povo de Israel é ser Or La'amim, Or Lagoim, luz para as nações. E o que significa essa luz? Não significa você subir em cima de um palco e esperar que os outros te observem e batam palmas para você. Claro que não. Significa que o povo de Israel tem uma missão extremamente importante, uma responsabilidade muito grande de vivenciar os ensinamentos, e não é só os ensinamentos, as vivências da Torá, com seus bônus e ônus, e a partir da concretização de todos esses princípios, transmitir a essência do que é a santidade, do que é a vida espiritual na Terra, de modo que todas as nações aprendam, tenham a oportunidade de aprender e repliquem. O rei Salomão, por exemplo, no dia da inauguração do Beit HaMikdash, do templo, o primeiro templo em Jerusalém, ele pede ao Eterno, ele diz que o Eterno atenda em especial as orações do estrangeiro, do Nohri, que vier até o templo para orar, de modo que esse estrangeiro aprenda a servir o Eterno como nós. Ou seja, o objetivo dele, como está em Isaías 56, que foi aquela passagem citada pelo pastor, é justamente que a casa de Deus, que o templo, o Beit HaMikdash, se torne casa de oração para todas as nações. Agora, tem algo muito importante. A centralidade do povo de Israel em relação ao Shabat e a todos esses ensinamentos é essencial. E se a gente tira essa centralidade e dilui e relativiza o Shabat como algo dado para todos, sem ter o povo de Israel dentro dessa questão como a referência, aí sim é um grande problema, porque aí já não é mais o Shabat da Torá. Obrigado, Rabino. Depois o senhor. Ok. Mirra, e aí, Mirra? Aí Deus descansou mesmo, mas o Eterno cansou. Caramba, 6 dias de trabalho foi pesado, hein?